Cleiton da Silva, o Cleiton está pedindo para falar sobre o Vasco dele. Final de semana de muitas novidades, 2 contratações, uma já fechada, a do Watson, 5,5 milhões de euros, outra encaminhada, a do Esforça, volante que pertencia ao News Old Boys, 4 milhões de dólares. Além das contratações, o Vasco fechou patrocínio com a Estrela Bet, maior patrocínio da história do clube. O Vasco salta de 22 milhões de reais por ano com a FixBet para 45 milhões de reais, com detalhe de que ainda há a possibilidade de o Vasco acrescentar mais 10 milhões de reais por ano com bônus. Igor Coronado, meia brasileiro, que saiu muito cedo do Brasil, está jogando no Al Ittihad. Ele é o legítimo 10. Tem um moral gigante na Arábia Saudita. Contrato de 5 milhões de dólares por temporada lá no Al Ittihad. E aí, durante o fim de semana, surgiu a especulação de que o Ittihad teria decidido por dispensá-lo. A informação não foi confirmada. Até mandei mensagem para o Rafael Brandino, que é o empresário dele, e a verdade é que ninguém confirma essa possibilidade de rescisão. Se ficar livre no mercado, é o jogador que vai interessar todos os clubes brasileiros. Foi o próprio Brandino, o empresário dele, que me contou no ano passado, quando o contrato com o Al Ittihad havia se encerrado, que 7 dos 8 clubes grandes do Rio e São Paulo haviam feito proposta. O único que não fez proposta na oportunidade foi o Flamengo. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Vasco e Fluminense haviam tentado a contratação do cara de acordo com o empresário, tá? Sobre o Alan, volante revelado no Vasco, sonho antigo do torcedor cruzmaltino, passou pelo Napoli, pelo Everton, tá no Al-Wahda dos Emirados Árabes. Tem contrato só até junho. E o Botafogo está forçando para que ele possa ser contratado agora, nessa janela, mediante compensação financeira pequena. Existe otimismo por parte dos dirigentes do Botafogo, mas o martelo ainda não foi batido, tá? Se contratado, vai ser baita reforço. Volante moderno, com muita vitalidade, com força física, também tem qualidade com bola nos pés. Isso sem contar que você tira um jogador que era o sonho de consumo de 10 entre 10 torcedores do Vasco da Gama. Essa questão da rivalidade é sempre importante, né? Michael Nascimento, e sobre o Coelar no Vasco, alguma novidade? Michael, nessa semana, eu cheguei a dizer, até fui mal interpretado, então é até legal dar uma explicada. Cheguei a dizer que o Matos está incomodado com o processo da 777. Muita lentidão nas contratações, tinham 3 reforços engatilhados, e a 777 demorando para dar resposta, preocupação desses reforços serem perdidos. E a outra coisa que incomodava, o Ramon Dias e o Matos defendem que alguns jogadores precisam ser veteranos, como por exemplo o Coelar, 31 anos de idade. E a 777 batendo na tecla de que não, precisa trazer jogador jovem, pensando numa venda futura. Com a contratação do Esforça, está praticamente garantida, jogador do News Old Boys, 21 anos de idade, acho que diminui a chance de o Coelar ser contratado. E acho super importante que você consiga mesclar entre o veterano e o jovem, ainda que o veterano não possa te render uma venda futura, tá? O Pedro Felipe, alguma notícia do Luciano Rodrigues no Vasco? Então, Pedro, os caras do Vasco já estão lá e a tendência é que essa negociação seja retomada. O Luciano quer jogar no Vasco, sabe que do potencial do clube, trabalhar com o Ramon Dias, essa é uma coisa legal para contar. O Ramon Dias no futebol brasileiro não tem muito alarde, não, pelo menos não tinha até chegar ao Vasco, mas ele na América do Sul ele é bem conceituado, especialmente com jogadores argentinos, uruguaios, até de outros países. O Ramon Dias é visto como um cara grande no cenário sul-americano, tá? E o Luciano gostaria de jogar no Vasco. É uma possibilidade que aumenta a partir do momento em que o atacante do Liverpool do Uruguai demonstra a intenção de fechar com o Vasco, tá? Deixa eu pegar mais participações da galera. Fabrício Romano cravou acordo verbal entre Vasco e Coutinho. Procede? Precisamos checar, porque a última vez que eu conversei com uma pessoa do Vasco, a pessoa disse que não existia nenhuma chance de o Coutinho pintar no Vasco. Se fechar, é um negócio bem legal de dizer, né? Quer ver, ó? Fabrício Romano, vamos ver. Coutinho. Não, ele cavou o Renan Lodge, né? Que tá fechado. Falou dos 3 gols. Depois eu vou dar uma busca melhor, tá? Mas não achei, não. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, cara. O que achou da contratação do Esforça? Vi que o Luciano Rodrigues acertou realmente com o Vasco. Não, eu não tinha a informação de que acertou, mas que ele queria jogar no Vasco, que ele já tinha sinalizado. Cara, eu vou ser bem sincero, eu vi pouco do Esforça.
titular absoluto em todas as seleções de base da Argentina, titular absoluto e capitão da seleção da Argentina em base, titular absoluto do News Old Boys, só jogou no News na carreira inteira, também já foi capitão do News, meteu gol no Santos no jogo da Sul-Americana, mas eu não acompanho muito não. Eu só acho, e aí não é uma informação, é uma impressão de que a chegada do Sforza inviabiliza a chegada do Cuéllar, tá? Preciso te atualizar sobre o Vasco, que terá jogos do Campeonato Carioca transmitidos no Sport TV e no Premiere. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, outro dia você falou que a Cazé TV vai fazer os jogos do Vasco como mandante. Houve um acordo e além da Cazé TV, esses jogos também serão exibidos no Sport TV, no Premiere. É a volta do futebol carioca ou do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ao Grupo Globo desde 2020 que isso não ocorria. Quero falar agora sobre Felipe Coutinho, meio atacante revelado no Vasco, sonho de 10 entre 10 torcedores cruz-maltinos. Será que ele pode voltar a São Januário? A situação dele no Aston Villa é bem complicada. Ele volta de um empréstimo no Catar, no Al-Duail não foi bem, o Aston Villa já decidiu que não vai utilizá-lo e topa emprestar ou vender sem grandes dificuldades. O empréstimo poderia ser gratuito, a venda em condições bem bacanas. Tudo para poder se livrar de um atleta que custa 3,5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Vasco para saber se existia alguma chance de o Coutinho ser contratado. A resposta foi não. Hoje a 777 trabalha com objetivos bem menos impactantes. O projeto é a médio e longo prazo, esses jogadores de mais impacto, de mais nome e de mais custo vão ficar para um segundo momento. Hoje, por exemplo, o Vasco trabalha na contratação do Adson, ex-jogador do Corinthians, pertence ao Nantes, negócio praticamente fechado em 5,5 milhões de euros. Resta apenas que o Vasco e a 777 apresentem garantias bancárias para que o martelo seja batido. Só para arrematar, sobre a situação de Alexandre Matos na 777, muita gente fez uma interpretação equivocada. A informação que eu tenho é de que o Matos está incomodado com o modus operandi da 777 em relação a contratações. Só para deixar bem claro. Há muita burocracia, o processo de contratação é muito lento. O Vasco tem 3 jogadores engatilhados, jogadores bons, mas se a aprovação não vier rápido, o Vasco corre o risco de perder esses atletas para concorrentes. Além disso, o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, entendem que a 777 também precisaria contratar jogadores veteranos para mesclar em relação aos jovens que serão contratados e revendidos no futuro, garantindo dinheiro para a 777. A montagem de um time campeão passa por ter jogadores jovens, mas também jogadores veteranos, e a 777 tem batido na tecla de que é importante ter apenas os jogadores mais jovens que garantirão revendas no futuro. Posso contar para vocês que ainda que o Corinthians faça a proposta, é muito difícil, para não dizer impossível, que o Matos troque um projeto da 777 e do Vasco, com todo o engajamento e o tamanho do clube, para se mudar para qualquer outro do Brasil como o Corinthians. Mas a informação é de que há um incômodo e isso eu posso assegurar para vocês. Combinado? Então, né, mas rapaziada, mais um vídeo aí de notícias do Vasco. Trazemos aí as informações para vocês aí das possíveis contratações e do dia a dia do Vasco da Gama, né? O Vasco que está aí no torneio no Uruguai, né? Vai jogar agora dia 18, no amistoso contra a equipe do São Lourenço, e no dia 21 contra a equipe do Deportivo Maldonado. O Vasco também estando no Uruguai, não só para amistoso, mas também para negociações, né? Luciano Rodrigues, né, pode vir como reforço do Vasco, né, depois dessas 2 partidas amistosas lá nesse torneio de início de temporada que o Vasco está fazendo no Uruguai, né? O jogador tem o desejo de jogar pelo Vasco, Ramon Dias também gosta do jogador, tem um aval, né? Então, e a 77 também acha que está no perfil, né? Porque a 77 quer jogadores jovens que possam render futuramente, e o Luciano Rodrigues encaixa perfeitamente nesse interesse da 777. A única coisa que eu só acho que está um pouco complicada é que é muito estrangeiro. Ainda não sei como que está o planejamento do Vasco para lidar com muitos estrangeiros no seu elenco. Mas no mais, só isso aí. Deixa seu like, compartilha o vídeo, ative a notificação, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço.